Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O regresso do Senhor a Jagannatha Puri, verso 4. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Seva Maha Vaishnavaya Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Vashiti Asana Dilakari Namaskari Mahaprabhura Vartatagni Puchila Tamhari. Quando Sarvabhauma Bhattacharya encontrou-se com o rei, este ofereceu-lhe respeitosamente um assento e pediu notícias de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shumila Natomaragari Ekamahashaya Godahaite Ailatinho Mahakripamaya. O rei disse ao Bhattacharya: ouvi falar que uma grande personalidade veio da Bengala e está hospedado em tua casa. Além disso, ouvi dizer que ele é muitíssimo misericordioso. Tomare Bahu Kripakari Latahri Sarvajana Kripakari Kara Hamuri Tamhara Darshana. Também fiquei sabendo que esta grande personalidade te concedeu favor especial. Seja como for, isto ouvi de diversas pessoas. Portanto, tem misericórdia de mim e faz-me o obséquio de me conseguir uma entrevista com essa personalidade. Bhata Kahede Ishudila Sadva Satyavaya Taradashanato Maraghatana Nahaya. O Bhattacharya replicou: tudo o que ouviste falar é verdade, mas quanto à audiência, é muito difícil consegui-la. Virata Sanyasi Tenhurare Nanirjane Swapneha Nakarena Tenhuraja Darashane. Shri Chaitanya Mahaprabhu pertence à ordem renunciada e é muito desapegado de assuntos mundanos. Ele fica em lugares solitários e nem mesmo em sonho concederia entrevista a um rei. Tathapi prakaretoma karaitam darashana sampratikarila tenho dakshina gamana. Mesmo assim, eu tentarei conseguir-te uma entrevista, mas recentemente ele partiu de viagem pelo sul da Índia. Raja Kahe Jagannatha Chadike Nigela Bhata Kahe Mahante Aye Kalila. O rei perguntou: por que ele deixou Jagannatha Puri? O Bhattacharya respondeu: isso faz parte dos passatempos de uma grande personalidade. Tirtha Pavitra Kariteta Kare Tirtha Brahmana Sechale Nishtaraye Samsarika Jana. Os grandes santos vão aos lugares sagrados de peregrinação a fim de purificá-los. Por esta razão, Chaitanya Mahaprabhu está visitando muitos tirtas e liberando inúmeras almas condicionadas. Bhavadvidha Bhagavatas Tirti Bhuta Swayam Vivo Tirti
Shanti Tirthani Shantastena Brita. Os santos de Teuquilate são em si mesmos locais de peregrinação. Devido à sua pureza, eles são companheiros constantes do Senhor e, por isso, podem purificar, inclusive, os lugares de peregrinação. Significado de Srila Prabhupada, este verso falado por Maharaja Yudhishthira Vidura, no Srimad Bhagavatam 1.13.10, também é citado no Adilila 1.63. Shri Shri Chaitanya Chaitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 6. A queda de Shobharimuni, verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Virupa Ketumanchambu. Virupa Ketumanchambu. Ambarisha Sutastraya. Ambarisha Sutastraya. Virupa Prishadashvabhut. Virupa Prishadashvabhut. Taputrastu Ratitara. Taputrastu Ratitara. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Virupa Ketumanchambu. Virupa Ketumanchambu. Ambarisha Sudastraya. Ambarisha Sudastraya. Virupa Prisadasa Abhut. Virupa Prishadashvabhut. Tatputrastu Ratitara. Tatputrastu Ratitara. Shri Shuka Uvacha. Virupa Ketumanchambu. Ambarisha Sutastraya. Virupa Prishadashvabhut. Tatputrastu Ratitara. Shri Shuka Uvacha. Virupa Ketumanchambu. Ambarisha Sutastraya. Virupa Prishadashvabhut. Tatputrastu Ratitara. Tradução, vamos repetir, por favor. Shukadeva Goswami disse. Shukadeva Goswami disse. Ó Maharaja Parikshit. Ó Maharaja Parikshit. Ambarisha teve 3 filhos. Ambarisha teve 3 filhos. Chamados Virupa. Ketuman. E Shambhu.
De Virupa De Virupa surgiu um filho chamado Prishadashva. chamado Prishadashva. E de Prishadashva veio um filho chamado Ratitara. Verso 2. Ratitarasya prajasya bharyayam tantavirtita angirajanayam masa brahma varchasvina sutta. Então só vamos repetir. Ratitara não teve filhos. E portanto pediu ao grande sábio Angira que gerasse filhos para ele. Devido a este pedido, Angira gerou filhos no ventre da esposa de Ratitara. Todos esses filhos nasceram com poderes brahmínicos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. No período védico, com o propósito de gerar melhor progenie, às vezes, um homem era convocado para gerar filhos no ventre da esposa de um homem inferior. Neste caso, a mulher é comparada a um campo agrícola. O proprietário de um campo agrícola pode empregar outra pessoa para produzir grãos alimentícios nele. Porém, como os grãos são produzidos em sua terra, eles são considerados propriedade do dono da terra. Porém, como o filho é gerado no ventre da esposa, de quem não está tendo filho, mas deixou outro engravidada, esses filhos são considerados seus filhos também, assim como os grãos alimentícios produzidos pela terra são propriedade do dono da terra. Igualmente, uma mulher às vezes recebia permissão de ser fecundada por uma pessoa que não era seu esposo, mas os filhos nascidos dela tornavam-se então filhos do esposo dela. Semelhantes filhos chamavam-se Kshetrajata, porque não tinha filhos. Ratitara tirou proveito deste método. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Shri Shuka Uvacha Virubha Ketuman Chandu Ambarisha Sutaskraya Virupa Prishadashva Bhut Tatputrastu Ratihitara. Shukadeva Goswami disse: ó Maharaja Parikshit, Amarisha teve 3 filhos chamados Virupa, Ketuman e Shandu. De Virupa surgiu um filho chamado Prishadashva, e de Prishadashva veio um filho chamado Ratitara. Ratitarasya prajasya bharyayam tantavirtita angirajanayam masa brahma varchasvina
Sutam. Radhitara não teve filhos e, portanto, pediu ao grande sábio Angira que gerasse filhos para ele. Devido a este pedido, Angira gerou filhos no ventre da esposa Viratita. Todos esses filhos nasceram com poderes brahmínicos. Então, aqui agora estamos começando a ouvir a partir do abandono do palácio, do lar, feito por Ambarish Maharaj. Ele deixou todo o seu reino dividido para os seus filhos. E aqui agora vamos começar a ver o que vai acontecer com as próximas gerações da dinastia de Ambarish Maharaj. É nesse capítulo que se descreve a queda de Sovarimuni, que vem nessa descendência aí. Então, nós estamos ouvindo aqui a descrição de uma dinastia poderosíssima, né? Uma dinastia de Kshatriyas, Vaishnavas puros, devotos puros de Krishna, mas Kshatriyas. Mas que com esse incidente aqui, essa dinastia Kshatriya vai tomar um aspecto brahmínico também, porque vejam só, Radhitara, ele é o que? Ele é bisneto de Ambarish Maharaj. O filho de Ambarish Maharaj é Virupa, que vai ter um filho chamado Prishada. Prishadasha é o neto de Ambarish Maharaj. E o filho de Prishadasha é Radhitara. E aí vai acontecer, como estamos ouvindo aqui, que Radhitara não era fértil, não conseguia ter filhos, não teve filhos. Ele recorreu a um método muito natural na cultura védica, em outras eras, quando existem pessoas puras, que era muito corriqueiro. E recorreu ao grande sábio Angira Muni, pediu para que ele fecundasse a esposa dele para ele poder ter filhos. E assumiu esses filhos como próprios filhos. E esses filhos vêm com um DNA, digamos assim, brahmínico. E ele é Kshatriya. Então vai haver essa fusão que nós vamos ouvir, essa descrição, essa explicação toda. Muito importante quando se fala aqui, Prabhupada começou o significado falando no período védico. Quando a cultura védica ainda é vigente, tudo isso é possível, mas sem cultura védica não existe cultura no planeta Terra. Não existe cultura. Por isso que não tem como acontecer mais nada dessas coisas. E, inclusive, Shri Chaitanya Mahaprabhu, para lembrar muito bem o homem da era de Kali, ele fez questão de citar um verso do Brahma Vaivarta Purana, que fala exatamente isso. Ashwamedam Gavalam Vam Sannyasam Palapaitrikam. Palapaitrikam quer dizer isso aqui: gerar filho na cunhada. Enquanto havia pureza entre os seres humanos, se tem cultura védica, tem pureza ainda. Ainda é possível, mas sem cultura védica isso é quase impossível. Isso vai virar, se acontecer, confusão, distúrbio e os homens da era de Kali, por exemplo, não estão preparados para isso. Sem a cultura védica vigente, isso é impossível. Então, nós às vezes pensamos que é muito comum, né, a gente até falar, mas porque agora há 50, 100 anos atrás tinha mais pureza, o ser humano era mais
religioso, mais educado, mais respeitoso. Tudo isso é verdade. Agora, aqui nós estamos vendo num grau tão ínfimo tudo isso, que podemos imaginar quão pura é uma civilização, por exemplo, na Satya Yuga. Por que isso vai se degradando? Porque na Kali Yuga tudo se perde, porque tudo fica muito acelerado. A Kali Yuga é uma era acelerada, onde tudo vai acontecendo muito rapidamente, tudo acontece muito rapidamente. E acontece tudo muito rapidamente no sentido que a degradação é acelerada. Então, em Satya Yuga, onde as pessoas vivem, onde a duração da era do ouro, da Satya Yuga, que é completa, é uma cultura celestial na era do ouro, do Satya Yuga. Uma era que dura 1.728.000 anos. Então, o homem tem tempo para se preparar espiritualmente, para se educar, para meditar. Tanto é que o processo para a autorrealização em Satya Yuga é a meditação transcendental, onde se medita 10, 20, 15, 11 mil anos. Se medita. Só meditando. Aqui é a queda de Shobharimuni. Shobharimuni estava meditando 100 anos dentro do rio de Yamuna, quando viu um casalzinho de peixe passando no canto dos olhos dele, assim, se acasalando, e ele lembrou do sexo e desenvolveu o desejo de desfrutar. Sai dali para procurar uma esposa para poder ter sexo, desfrutar de sexo. Vejam só como as coisas são. E encontra de cara assim 50 meninas, e ele casa com todas elas. Ele vai desposar 50 moças. Imagina isso, não é sério. Gente, em outros tempos, gente poderosa, gente com cabedal para isso. Então aqui estamos falando. Então, imagine, uma era que só de existência da era são 1.728.000 anos, onde só meditando se medita 10, 11 mil anos. Então, é possível, né? Se vive 100 mil anos. Não se vive 100 anos, estourando como na Kali Yuga agora, que nem isso chega. Se vive 100 mil anos. Média de idade, Satya Yuga. Pois isso vai se degradando porque vai chegar a Kali Yuga. Aí já na era do ouro, na era da prata, já é 1.296.000 anos a duração da era da prata. Treta Yuga. Tudo vai caindo. Mentalidade vai ficando perturbada. Os conceitos de uma sociedade realmente próspera e pacífica vão diminuindo, porque está caindo. Está caindo. É o andar da carruagem da sequência das eras. Então já vai diminuindo. Aí o processo já não é mais meditação transcendental, porque não é possível ter tempo suficiente para se aperfeiçoar como yogi místico, meditando. Não existe mais esse clima favorável para isso na Treta Yuga. Já diminuiu, já está começando a ter mais impureza, está começando a ter mais contaminação. Então vai diminuindo. Aí, do Dwapara Yuga, 864.000 anos. Já de 1.296 menos 432. Já cai para 864. Então, a meditação, já que não era válida
sequer para Satya Yuga, para Dwapara Yuga, Treta Yuga, a Era da Prata. Na Era da Prata, o sacrifício para a autorrealização é sacrifício. A Shvameta Yagya, por exemplo, sacrifício de animais, imagina que pureza que não tem que ter para executar sacrifício de animais e rejuvenescê-los, a promovê-los para uma posição melhor. Olha a capacidade que tem que ter um sacerdote na Era da Prata, em Treta Yuga, para executar esses sacrifícios. Ashwagandha Valandon Sannyasa Palapaitrikam Devarena Sutopatim Kalopancha Vivarjari. Chaitanya Mahaprabhu está explicando por que na Era de Kali não pode nada disso, citando o Brahma Vaivarta Purana. E por que naturalmente, se alguém é qualificado para executar sacrifícios em Treta Yuga, na Era da Prata, se alcança inclusive a autorrealização com essa execução de sacrifício, um processo de autorrealização. Então, imagine só a diferença da pureza de lá para cá. E já foi caindo, hein? De Satya Yuga para Treta Yuga e do Dwapara Yuga, já 864 mil anos. Já não tem mais 1.296.000, muito menos 1.278.000. 1.728.000, que é Satya Yuga. Então, muito pouco, muito menos tempo e muito mais degradação já. Então, a adoração é recomendada como um processo de autorrealização lá do Dwapara Yuga, quando Krishna apareceu nesse planeta, no final do Dwapara Yuga, ele falou o Bhagavad Gita. Aí o processo de autorrealização era a adoração. Ainda dava, porque ainda tem cultura védica, né? 864 mil anos a duração da Era do Cobre, do Dwapara Yuga. Mas aí quando tudo isso se acaba, aí é sobre isso que estamos falando, aqui o Brahma Vaivarta Purana se refere, e Shri Chaitanya Mahaprabhu está citando, aí Kali Yuga, 432 mil anos, diminuímos mais 432 mil anos, metade de 864. Então, 432 mil anos só já é considerado um tempo muito curto para existir essa atmosfera celestial desse planeta, essa pureza, essa observação da cultura védica, a verdadeira cultura, a cultura divina vigente do planeta. Então, não tem mais. Como não tem mais cultura védica, nada disso é recomendado mais. Por exemplo, o que não é recomendado? Palapaitrikam. O irmão gerar filho na cunhada. Ou recorrer a esse método. Quem for estéril, não conseguir ter um filho, recorrer a outra pessoa. Você, por favor, você engravide minha esposa que eu quero ter um filho, tá bom? Imagina? É muito difícil, né? Na Kali Yuga isso é impossível. Então, Chaitanya Mahaprabhu fala, citou o Brahma Vaivarta Purana, Ashwagandha Valandon Sannyasa Palapaitrikam. Não é só Palapaitrikam, não é só gerar filho na cunhada que não é autorizado na Era de Kali. Na Era de Kali não é autorizado, não. Se pode fazer 5 itens. Não pode oferecer carne, não pode executar sacrifício de animais, nem de cavalo, nem de vaca. Não pode tomar sannyasa. Não pode, é proibido tomar sannyasa na Kali Yuga. Então, não pode fazer sacrifício de cavalo, nem de vaca, muito menos de vaca. Não pode tomar sannyasa. 3. Não pode gerar filho na cunhada. 4. E não pode oferecer carne para os antepassados. Essa cerimônia até, em outros tempos, é permitida. Até na Kali Yuga ainda
Agora, se alguém não consegue mesmo ficar sem comer carne, pode de repente, como o Krishna satisfaz todos os seus desejos, né? Comer animais considerados pelos Vedas como inferiores, como bode, cabrito, oferecer para Deus a carne e depois comer para outros semideuses, principalmente para Deus a carne. Porque isso é permitido por Shudras, porque só tem Shudra na Kali Yuga, né? Kalou Shudra Sambhavana. Mas, mesmo na Kali Yuga, comer carne de vaca, não, isso é proibidíssimo. Continua proibido. Proibidíssimo. Então, o que não se deve de maneira nenhuma fazer na Kali Yuga? Nada disso. Nem fazer sacrifícios de cavalo, Ashwamedha, nem de vaca, nem tomar sannyas, nem gerar filho na cunhada, nem oferecer carne nas suas oblações aos antepassados. Tudo isso é proibido, 5 itens proibidos na Kali Yuga. Então, por que é proibido na Kali Yuga? Porque na Kali Yuga não tem pureza para isso. Kali Yuga é o começo do Bhagavatam, então lá a gente já vê, canto 1, capítulo 1, verso 10. O famoso Prajenalpayusha Savyaka Goasmidyo Vejana Manda, Sunanda, Matayu, Manda Bhagyayu Padrita. Pergunta dos sábios. Ó sábio, nessa férrea era de carne, o homem tem vida curta. É briguento, preguiçoso para a vida espiritual, desorientado, azarento, mentiroso, né? E vive, acima de tudo, sempre perturbado. Como é que um ser humano que já nasce com tudo isso aí de herança pode gerar filho numa cunhada, executar sacrifício de animal, favorecimento do animal? Proibido, proibidíssimo. Aí alguém pode dizer, Prabhu, mas Chaitanya Mahaprabhu, há 5.000 anos atrás, há 500 anos atrás, aí, pleno da Kali Yuga, recentemente, 533 anos atrás, tomou sannyasa, falou que tomava sannyasa. Então, porque os próprios Sr. Chaitanya, que citou esse verso do Bhagavad Purana, e o próprio Sr. Chaitanya tomou sannyasa, então ficou autorizado tomar sannyasa nessa era, dentro do processo de cantar o santo nome de Krishna, porque o Sr. Chaitanya falou que na era de Kali, Kalo Nastyeva, 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 Gati Amyata. Não tem outra maneira a não ser cantar o santo nome, não tem outro processo a não ser o processo de Harinama Sankirtana. Então, aí sim, tomar sannyasa é válido, porque o próprio Krishna deu esse exemplo, mostrou esse processo. Por emergência, por necessidade, para se espalhar o santo nome de Krishna nessa era, como um processo para a autorrealização, porque até do Dwapara Yuga tinha um processo para a autorrealização, que era a adoração, mas na Kali Yuga não tinha nenhum. Ele trouxe um processo, e nesse processo ele liberou que para se pregar, para se dar exemplo, para se iluminar a humanidade, se pode tomar sannyasa. Então está explicado o porquê, mas aqui estamos ouvindo o que é proibido. Aí alguém pode dizer, mas porque tomar sannyasa, se o Brahma Bhagavata Purana fala que não. Porque o Sr. Chaitanya falou que Harinama, 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 Eva Ketananka, O Nastyeva, 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 Katira Nyataha. Essa era de Kali não tem processo de autorrealização, mas tem, eu estou trazendo aqui agora
o cantar do Mahamantra Hare Krishna, o mais elevado de todos os mantras, o principal, o mais poderoso, e se alguém executar, vai colher os mesmos frutos se executar com pureza, com sinceridade, com determinação, que se obtém na Satya Yuga com a meditação transcendental, que se obtém na Dwapara Yuga com a execução de sacrifícios de animais, que se obtém na Dwapara Yuga com a execução do processo de arte, de adoração. Se alguém nessa era foi muito sincero em cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Falou Bhagavatam Kale, Dosha Videira, Janastire, Kumahanguna, Kirtanam, Deva Krishna, Syamta Sangha Parambraje. Essa era de Kali, embora ela seja a pior das eras, a mais degradada, a mais escura, a mais ignorante, a mais tenebrosa, essa era de Kali, nessa especificamente, foi agraciada com a presença do Mahavadanyaya Avatar, da encarnação mais misericordiosa de Krishna, que trouxe um processo, que é o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Só que ele enfatizou que só que, não tentem outras coisas, não tente outra maneira, porque não há outra maneira, não há outra maneira a não ser cantar o Mahamantra Hare Krishna nessa era. 3 vezes a não ser cantar o Mahamantra Hare Krishna nessa era, a não ser cantar o Mahamantra Hare Krishna nessa era. Então, cantar o Mahamantra Hare Krishna é a solução para todos esses problemas aí, para nos salvar, mesmo com a nossa vida curta, para nos tornar entusiastas, entusiasmados para a vida espiritual e não preguiçosos, para nos orientar e não nos deixar desorientados, para nos tornar pacíficos e não briguentos, para nos tornar bem-sucedidos, abençoados e não azarentos, para nos tornar verazes e não mentirosos, para nos dar paz e não nos deixar desorientados. E qualquer um que fizer isso vai superar de maneira tão verdadeira essas faltas de virtude e essas contaminações que o homem já nasce com ela na era de Kali, como foi explicado, com muita facilidade, com muita eficácia. É só cantar o Mahamantra Hare Krishna. Por isso que o Bhagavatam, que é onde nós encontramos toda essa explicação, recomenda. Dosha Liderajnasti Kumahanguna Kirtanam Deva Krishna Santa Sangha Parambraje. O rei Parikshit, ouvindo de Shukadeva Goswami, que rei dessa era de Kali, que é a pior delas, se alguém com muita determinação cantar o Mahamantra Hare Krishna, essa era de Kali, que é a pior das eras, ela se torna a melhor delas. Ela se torna melhor, se torna tão melhor que em plena Kali Yuga, a era das desavenças, a era da escuridão, da ignorância, alguém se torna sábio, tem visão verdadeira, um vidente da verdade, não vive em ignorância com nenhuma dessas contaminações aqui que estão sendo descritas, que são naturais da era de Kali. E ele se torna completamente bem-sucedido se ele permanecer cantando o Mahamantra Hare Krishna, se ele cantar o Mahamantra Hare Krishna como um processo da autorrealização. Então, a era de Kali, que é a pior delas, se torna a melhor delas, porque ela traz a arma mais poderosa para alguém alcançar a liberação. Mukta Sangha Parambraje. Pode até voltar ao lar, voltar ao Supremo nessa vida mesmo, se ele usar o Mahamantra Hare Krishna
Krishna Upadesha, cantando dentro do processo de cantar, cantando de maneira muito séria e introspectiva. Então é isso que estamos falando e explicando. Nós devemos cantar o Mahamantra Hare Krishna. E dentro desse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, corremos esse risco até de aceitar a sannyasa. Mas se por acaso também acontecer de não aguentar na plataforma do sannyasa, porque o homem da era de Kali é muito fraco, como explicou Chaitanya Mahaprabhu, embora o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna seja muito forte, e mesmo que ele seja um sannyasa, se ele caísse, não estitachotiga tantano vamos rubi. Chaitanya Mahaprabhu citou esse verso explicando que é melhor ainda assim ele encarar essa situação embaraçosa, Maya, com muita garra, se casar e continuar o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, servindo Krishna dessa maneira, como um cantor honesto do Mahamantra Hare Krishna. Imaginem só. Imaginem só. Foi uma queda, foi um deslize? Foi. Mas não há outra alternativa a não ser continuar cantando o Mahamantra Hare Krishna. Mesmo casado, então, encarando Maya com muita determinação, com muita garra. Agora, se a gente for analisar o quanto cantar do Mahamantra Hare Krishna é poderoso, por isso ele consegue manter todas essas situações embaraçosas sob controle. Agora, Kalu Shudra Sambhavam. Chaitanya Mahaprabhu falou que na era de Kali só nasce Shudra. Mas a gente tem que se elevar para a plataforma de Vaishnava, que não é nem Shudra, nem Vaishnava, nem Kshatriya, nem Brahmana. É alma rendida a Krishna, porque aí então tudo é possível como um devoto de Krishna, como Vaishnava. A maior prova disso é que Ramananda Roy falou para Chaitanya Mahaprabhu que verdadeira educação é ser um devoto de Krishna, ser um Vaishnava, ser educado. Então, verdadeira civilização humana é a civilização de Vaishnavas, de devotos. E o Bhagavatam, no sétimo canto do Srimad Bhagavatam, tem o verso famoso 74 do capítulo 15, que o próprio Narada Muni instrui Yudhishthira Maharaja dizendo isso. Dharmaste Griha Medio. Vanita, eu acabo de te explicar, rei. Vanita Papanashana, um processo que é tão poderoso que acaba com todo o pecado se for praticado. Inclusive, por quem? Dharmaste Griha Medio. Inclusive pelo chefe de família, que é muito difícil um chefe de família ter vida espiritual, só vida espiritual, viver só isso mesmo. Mas se um chefe de família, que tem muitos compromissos, muitas dificuldades para se concentrar a mente, cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como um processo para a auto-realização, mesmo ele sendo um chefe de família da Namaste Griha Medio. Vanita Papanashana. Grihasto Jena Padavi. Mesmo estando situado como um Grihasta, um chefe de família. Anjasa. Nyasinam Iya. Esse processo é tão poderoso de cantar o Mahamantra Hare Krishna, Narada Muni explicou para Yudhishthira Maharaja, que até mesmo um chefe de família consegue anjasar, com muita facilidade, alcançar os resultados conquistados só pelos grandes sannyasis, completamente determinados, sérios. Nyasinanya. Ele conquista o mesmo resultado se ele for um cantor do Mahamantra Hare Krishna honesto e sincero, se cantar dentro de um processo, observando o processo dado pelas escrituras, pelos acharyas, pelos devotos puros de Krishna, pelo Sr. Chaitanya e seus representantes. Esse é o poder do Mahamantra Hare Krishna
Esse é o sacrifício dessa era. Alguma dúvida, alguma pergunta? Um sannyasi que cai, mas permanece sincero, ele pode voltar a ser sannyasi ou não? Na nossa ISKCON, se ele ficar 5 anos de novo observando, e também ele é observado pelo Corpo de GBC Internacional da ISKCON, estritamente, de novo, seguindo os princípios e pregando e cantando o Mahamantra Hare Krishna, ele pode depois voltar a tomar sannyasi. Sim. Isso é a facilidade que o Senhor Chaitanya deu e Srila Prabhupada facilitou ainda mais. Isso dentro da ISKCON dele é assim que funciona. Da nossa ISKCON, né? E as mulheres em Kali Yuga fazem seminação artificial, né? Que é sêmen de outro. É completamente fora de cogitação, né? Fora de cogitação. Isso aí faz parte da degradação da era de Kali, isso não é natural. Bom, o nome já diz artificial, não é natural. Isso não é natural mesmo. Ok? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai.